O Viva Saúde Unimed Tubarão está no ar e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a saúde de homens e mulheres, principalmente com idade superior aos 45 anos, a prevenção do câncer colo-retal, lembrado por meio do Março Azul Marinho. Quer saber mais sobre esse tema? Então fique comigo que o episódio de hoje está no ar. E em nome da Unicred da Maria Rocha, eu recebo aqui hoje no estúdio o Dr. Kaiser de Souza Koch, proctologista, para a gente falar um pouquinho sobre o Março Azul Marinho. É um mês de conscientização, de prevenção do câncer coloretal. Doutor, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, conversando sobre esse assunto tão importante, esclarecendo um pouquinho as dúvidas de todo mundo que está em casa. Eu que agradeço o convite, eu agradeço a lembrança do meu nome. E espero que todos aproveitem as informações que a gente tem para passar. Eu gosto bastante desse assunto, E falar sobre prevenção é algo muito importante, A doença ela começa já muitas vezes antes do diagnóstico, já da doença instalada. Então, falar sobre prevenção é extremamente importante. Doutor, então vamos começar orientando, quem está assistindo a gente. A gente está falando sobre o câncer colo-retal. Então, o colo-retal, ele também é chamado de câncer de intestino, câncer de colo de reto, mas a gente não pode confundir, por exemplo, com próstata. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é essa diferenciação para a gente começar certo já. Certo. Então, tá bom. É uma pergunta bem interessante, É algo que acaba gerando uma confusão, muitas vezes, até na marcação de consultas, os pacientes masculinos, que acabam confundindo a próstata com o reto, porque muitas vezes para o exame da próstata há necessidade do toque retal, então isso gera uma certa confusão. Então é importante a gente esclarecer: o intestino, o reto e o ânus fazem parte do final do aparelho digestivo, e a próstata é um órgão do aparelho urinário masculino. Por que o urologista, que é o médico que trata da próstata, faz o toque retal? Porque a próstata está bem próxima ao reto, ela está juntinha ao reto. Então, através do reto, o urologista, que é o especialista nesta área de vias urinárias, ele sente a próstata e sente a textura dela, se ela está endurecida, se ela está dolorosa, enfim. Ele faz o diagnóstico de algumas doenças da próstata. A nossa especialidade, a proctologia, ela trata das doenças do intestino, do reto e do ânus. E a próstata, então, é um órgão que faz parte do aparelho urinário, sendo, então, portanto, tratada pelo urologista. Ambos acabam utilizando o reto para o diagnóstico de algumas doenças. Nós, as doenças do ânus e do reto, e o urologista para o diagnóstico das doenças da próstata. Certo. Doutor, explicado isso, então, a gente vai falar o seguinte. A gente estima que, eu estava vendo um dado do INCA, que estima que até 2025, 46 mil novos casos de câncer coloretal. Parece que teve um aumento, mas será que teve esse aumento realmente, ou é porque as pessoas estão fazendo talvez mais exames, está aparecendo mais? Como é que você vê a evolução dos casos de câncer ao longo desses anos? Isso é uma percepção que tem ocorrido no mundo todo, e as tuas duas colocações podem ser corretas. Há um maior diagnóstico porque os métodos de diagnóstico estão mais modernos, estão mais aperfeiçoados, estão com uma tecnologia melhor, e também, infelizmente, há um aumento realmente bruto das taxas de incidência no mundo todo. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. O câncer de intestino e reto, ele aumentou proporcionalmente em todas as áreas do mundo. E particularmente, se a gente já puder comentar, em algumas áreas do mundo observa-se um aumento maior do que outras áreas. Isso é um dado que se reflete, inclusive, no Brasil. Isso. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que, inclusive, no Brasil, existe uma diferença, né, de casos
norte, nordeste, enfim. A gente vê que os casos no norte são menores, por exemplo, do que os casos no sudeste ou no sul. Isso. Eu queria que você explicasse pra gente por que isso acontece, doutor. Então, vê que mesmo a mesma doença, né, o câncer de intestino, no nosso país, ela se distribui de uma maneira diferente. Ou seja, nós temos quase 6 vezes mais incidência de câncer aqui no sul e sudeste do que no norte e nordeste. E aí a primeira pergunta que vem é óbvio, por que que isso ocorre se afinal de contas nós estamos num mesmo país, né? Os dados mais recentes e os trabalhos científicos mostram que o câncer de intestino ele é uma doença genética, né? Claro, ele provém de alterações do gene lá na célula, mas há uma influência externa muito importante. E essa influência externa se dá muitas vezes pela alimentação. Infelizmente, aí onde entra a explicação do porquê o sul e o sudeste têm uma maior incidência. Por sermos uma parte do país mais industrializada, mais privilegiada financeiramente, infelizmente os hábitos dietéticos na nossa região também são piores. Então nós temos um maior consumo de carne vermelha, de alimentos industrializados, e esses alimentos industrializados contêm conservantes, contêm estabilizantes, contêm corantes, enfim, contêm uma série de substâncias que são ditas carcinógenas, ou seja, elas têm a capacidade de a longo prazo irritarem a parede do intestino e causarem danos nas células, e essas células, esses danos são transmitidos para suas células filhas e com o passar do tempo aquele tecido, aquele órgão vai sofrendo alterações tão intensas que vai dando origem a células tumorais malignas, infelizmente. O nosso consumo de gordura, por exemplo, de gorduras saturadas também é um consumo mais alto. Paralelamente a isso, né, o consumo de fumo e de álcool, que são duas substâncias que são consideradas carcinógenas não só para o câncer de intestino, mas como outras partes do nosso organismo, pulmão, esôfago, estômago, né, bexiga, enfim. Mas no nosso caso, particularmente falando do câncer do intestino, a alimentação ela tem um fator extremamente importante no desenvolvimento do câncer. Doutor, e a gente falou agora sobre os alimentos que fazem mal. Existem alguns alimentos que são do bem? Claro, a gente sabe que se alimentar corretamente, mas algum alimento que realmente ajude nesse sentido ou não? É só um hábito de vida mesmo, assim, de fazer exercício, de se alimentar melhor? A gente sempre tem, quanto menos caixinhas de alimento você abrir, melhor. Né? O que a gente quer dizer com essa simples frase? A gente sabe que nas caixinhas tem os alimentos industrializados e para eles durarem 6 meses, 8 meses, 1 ano, para eles terem essa validade, eles têm que ter algum produto que os mantenha conservados. Né? Então, tudo isso, quando nós ingerimos esses alimentos, estamos ingerindo esses produtos químicos também. Então, de uma maneira muito simples, lógico, né? Quanto mais alimentos orgânicos, alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, cereais, hortaliças a gente ingerir, melhor. Porque você está ingerindo alimentos sem muitos produtos químicos e principalmente quando nós ingerimos as fibras, que elas estão contidas nos cereais e também nas frutas, verduras e hortaliças, as fibras elas têm um poder muito interessante de aumentar o trânsito intestinal. Então, a partir do momento que nós temos uma velocidade das fezes passando pelo intestino de uma maneira melhor e mais rápida, nós temos menos contato desses alimentos que nós ingerimos que podem causar danos às células. Então, se você tem um intestino que funciona melhor por conta da utilização das fibras, você vai ter menos contato e, teoricamente, menos irritação das células intestinais. Além do que, as fibras têm uma capacidade de absorver, elas funcionam como uma esponja e absorvem também para dentro do bolo fecal essas substâncias que são ditas possivelmente cancerígenas. Né? Então, as fibras elas são um grande aliado na prevenção de doenças intestinais.
Muito interessante, doutor. E também sempre falam, né? Não sei se é, mas assim, come fibra e toma bastante água. Com certeza. Né? Para ajudar também, porque às vezes acaba, a pessoa come fibra, mas não toma água e também não. A quantidade não de fibras, muito... você tem que ingerir paralelamente um aumento da quantidade de líquidos, porque senão você vai ter realmente um ressecamento das fezes. Atividade física, então, hoje em dia, né, a gente sabe do valor da atividade física e a gente vê que as pessoas também estão aderindo mais aos esportes, às atividades físicas. Então, a atividade física ela tem efeitos muito benéficos, né, pro organismo, na produção de uma série de substâncias químicas que parecem proteger. Além do que também as pessoas que praticam atividade física também são naturalmente as pessoas que têm uma tendência a ter uma dieta melhor, mais saudável. Então esses dois fatores, mas a dieta por si só, o exercício físico por si só, ele já é um grande aliado à prevenção de doenças, principalmente o câncer. Doutor, e se a gente for falar sobre a hereditariedade, como é que funciona nesses casos? Talvez a gente consiga diminuir tendo esses hábitos saudáveis ou estamos fadados a ter alguma coisa? Quanto à hereditariedade, aí vamos dizer assim, o câncer do intestino, 10 a 15% deles são hereditários. 85% dos casos de câncer de intestino são chamados esporádicos, ou seja, não há na família casos de câncer de intestino. Ou se tem, são casos muito longínquos, uma bisavó, uma trisavó, um parente muito de longe. Então, esses casos são esporádicos. E os casos hereditários, ou seja, você já nasce com a predisposição de desenvolver o câncer, porque naquela família há casos de genes que causam o câncer do intestino e que são, infelizmente, transmitidos de geração para geração. Então, nessas famílias, quando a gente identifica, a gente tem métodos de investigação e de prevenção. Mas é extremamente importante o médico fazer a investigação e detectar o risco da hereditariedade nos parentes mais próximos e aí então estabelecer medidas de prevenção. Se o indivíduo já nasceu geneticamente predisposto, ele já tem um risco muito mais elevado de desenvolver o câncer. E aí então, mais importante para ele ainda, as atividades físicas, a dieta, porque ele já tem um risco muito, muito elevado de desenvolver o câncer, porque ele já nasceu com a alteração. O passo que essas alterações no câncer esporádico vão surgir lá por 50, 60, 70 anos. Esse indivíduo, com 20 anos, ele já tem a mesma chance de ter um câncer do que uma pessoa de 70 anos. Então, ele já nasceu com essa predisposição. E, doutor, quando a gente fala sobre hereditariedade, a gente até está conversando sobre isso. Eu tenho um caso isolado de um avô. Isso pode me afetar? Como é que funciona essa questão do gene? Precisa ter mais casos ou é um caso aqui, outro lá? E uma outra pergunta também se eu tenho, né, essa questão da hereditariedade, eu preciso fazer a prevenção antes? Preciso fazer exames antes? Como é que funciona nesses casos? Então, vamos lá. Hoje em dia, o que se recomenda em termos de prevenção? Alguns anos atrás, a prevenção iniciava-se aos 50 anos, para homens e mulheres, quando não havia história familiar. Como se observou o aumento da incidência de câncer no mundo todo e, além do aumento da incidência de câncer, se observou um aumento de pessoas mais jovens, porque o câncer de intestino ele é uma doença que aumenta com a idade. A idade é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, assim como obesidade, assim como o consumo de gorduras, frituras. A idade é um fator de risco. O câncer de intestino é uma doença que ocorre principalmente entre a 6ª e 7ª décadas de vida. O que se observou no mundo todo é que, abaixo dos 50 anos, houve um aumento da incidência. Então, atualmente, se recomenda o início da prevenção a partir dos 45 anos de idade.
tanto para homens quanto para mulheres, sem história nenhuma na família. Certo. Ou seja, o indivíduo chegou aos 45 anos e está fazendo sua prevenção, está fazendo seu controle de saúde e ele deseja fazer uma prevenção do câncer do intestino. Então está na hora. Se tem casos na família, principalmente parentes de primeiro grau, primos, tios, pais, irmãos, se recomenda que se faça 10 anos antes do mais jovem afetado. Então a gente pega qual daqueles parentes mais próximo, o mais jovem, e eu vou começar 10 anos antes. Então, se eu tive um parente com 45 anos com câncer de intestino, eu devo começar nos parentes de primeiro grau aos 35 anos. Normalmente 10 anos. Por que esse número mágico 10 anos? Porque se acredita que uma lesão inicial, até ela se transformar em câncer, ela leve mais ou menos 10 anos. Claro que não é matemático, né? Medicina não é matemática, Sim. são probabilidades. Com certeza. Mas, então, 10 anos antes seria o prazo de segurança para que, se aquele parente próximo também tem alguma alteração genética, eu consiga fazer a detecção precoce do câncer. Doutor, quais são os exames dessa prevenção? Então, quando a gente analisa todos os exames que são recomendados para fazer a prevenção do câncer do intestino, 2 deles se destacam. Um deles muito simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A pesquisa de sangue oculto, como o próprio nome já diz, né, é pesquisar a presença de sangue e que o indivíduo não está vendo. Por isso, sangue oculto. A gente não enxerga o sangue e pode ter sangue nas fezes. Quando começar? Aos 45 anos também. Tá, eu tenho 45 anos, vou ao proctologista, um desses exames vão ser esse. Exames oculto de... A pesquisa de sangue oculto nas fezes. Certo. Muitos médicos pedem, não precisa ser necessariamente, né? As mulheres muitas vezes vão ao ginecologista, ele está fazendo a prevenção, faz a mamografia, faz o exame do Papa Nicolau e aí pede também para uma prevenção. Se vem negativo, o problema do sangue oculto é que ele é um exame que tem muitos falsos negativos e muitos falsos positivos. Ou seja, o que eu quero com a pesquisa de sangue oculto? Eu quero ver se aquele indivíduo tem alguma lesão lá dentro do intestino ou do reto que possa estar sangrando e o paciente não ter visto. Tá? O problema é que, infelizmente, às vezes, naquele dia que o paciente colheu as fezes, a lesão não sangrou. E aí o exame vai dar negativo. E também, às vezes, o indivíduo pode ter um sangramento por uma pequena que não é trauma e vai dar positivo. E isso gerar, então, uma preocupação desnecessária. Então, Sim. ele é um exame que ele tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então, é um exame que tem o seu valor. Nos trabalhos de prevenção, ele é o único exame que pode ser utilizado em escala, porque ele é um exame barato. Então, ele pode ser, é o único exame populacional em termos de prevenção. Sim. Assim como a mamografia, né? E assim como o exame de prevenção do câncer de colo de útero, são exames simples e baratos. Então, são exames de escala. Só que no caso do câncer do intestino, ele tem essas muitas falhas. Precisa então, ser combinado com outros. Exatamente. Então, o melhor exame, sem dúvida nenhuma, é a colonoscopia. Tá. A colonoscopia é um exame extremamente seguro, um exame que é feito com toda a segurança, né? E o paciente é sedado, é um exame indolor, no qual a gente... com o intestino limpo, preparado, a gente olha todo o intestino. E aí muitos pacientes perguntam, tá, mas eu não estou sentindo nada, para que eu devo fazer uma colonoscopia se eu não sinto nada? Qual é o objetivo desta colonoscopia? O câncer de intestino, ele tem um aspecto que praticamente ele é o único tipo de câncer do nosso corpo que ele oferece a oportunidade de ver a lesão
inicial antes da malignização. E essa lesão inicial, praticamente todo câncer de intestino ele vem desta lesão. Então o indivíduo não tem de repente o câncer. Ele tem uma lesão inicial que chama-se pólipo. Essa lesão cresce quietinha dentro do intestino, ela é assintomática, ela não causa sintomas, ela não dá dor. O que ela pode dar? Às vezes um sangue oculto nas fezes. Por isso a pesquisa do sangue oculto. Então essa lesão ela cresce, a partir do momento que ela surge, ela pode levar 10 anos para malignizar. Então, quando a gente faz a colonoscopia nas pessoas assintomáticas, o meu objetivo não é ver o câncer, é ver a lesão que pode levar ao câncer. E a partir do momento que eu identifico essa lesão, eu removo durante a colonoscopia. A gente retira durante essa a colonoscopia lesão. já dá para fazer a retirada? Durante a lesão, a gente remove a lesão com instrumentos que são utilizados durante a colonoscopia e que nos possibilitam a remoção dessa lesão. Então, quando eu faço essa remoção, eu estou fazendo a prevenção do câncer do intestino. Então, esse é o grande objetivo de fazer a colonoscopia em pessoas assintomáticas. É buscar a presença desta lesão antes que ela malignize. Porque quando o paciente desenvolver os sintomas do câncer, já pode ser tarde. Provavelmente a lesão já está instalada. Não quer dizer que não possa ser curada. Claro, pode ser. Mas é diferente de você tirar uma lesão benigna de uma lesão maligna. Doutor, todo pólipo pode virar câncer? Todo pólipo vira câncer? Não. 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 Aí existem algumas classificações que a gente utiliza para ver riscos. Mas muitos pólipos podem se transformar, dependendo da quantidade de pólipos. Tem pessoas que têm mais de um pólipo, o tamanho dos pólipos, algumas características que a gente utiliza durante a realização do exame também nos indicam um maior potencial de malignização. Mas uma vez que a gente identifica esta lesão, a gente sempre remove. Doutor, o pólipo, ele pode estar tanto no intestino quanto no reto? Ele tem esse poder de estar em alguns lugares assim? Sim. O nosso intestino grosso e o reto, mais ou menos 1 metro, e os pólipos, eles localizam-se mais ou menos nos 30 a 40 centímetros distais do intestino. Normalmente eles têm essa preferência de localização. Então, com a colonoscopia a gente pode visualizar e remover essa lesão assim bem factível e causando então o benefício da prevenção do câncer do intestino. Doutor, se a gente deixar passar essa fase, né, da prevenção, enfim, tem alguns sintomas que também podem fazer com que as pessoas fiquem em alerta? Perfeito. Infelizmente, né, por vários motivos, as pessoas protelam a prevenção. Por autodiagnóstico, por automedicação, por negação. Por negação. Infelizmente ainda, já mudou muito isso, mas a gente sabe que quando a gente trata das doenças intestinais e retais e consequentemente anais, existe um certo tabu ainda, né, entre as mulheres, entre os homens. Isso mudou bastante já, a gente percebe aí nesses meus 20 e quase 30 anos aqui de experiência aqui em Tubarão, a gente observa que houve uma mudança no comportamento, mas ainda temos isso, né? As mulheres um pouco menos, os homens um pouco mais de tabu, e então isso faz com que muitas pessoas protelem. Então, quais são os sintomas que o paciente já com a doença instalada vai apresentar? O principal sintoma é a mudança no ritmo do intestino. Todos nós temos um ritmo intestinal, ou todo dia, ou a cada 2 dias, ou 2 vezes ao dia. Então, nós temos um hábito intestinal, um hábito evacuatório. Quando há uma mudança nesse hábito, sem explicação, eu não mudei a alimentação, eu não estou
bebendo menos líquido, eu não tô ingerindo algum medicamento que possa mudar meu ritmo intestinal. Enfim, não há nada que a gente identifique, nenhuma doença de tireoide, enfim, medicamentos, doenças que possam afetar o funcionamento do intestino. Então isso acende um alerta, principalmente se essa pessoa tiver aí na idade de risco, 60, 70 anos. Então mudança no ritmo do intestino, ou seja, eu comparo como que era o meu intestino anteriormente e como ele está nos últimos meses. Pode aumentar e diminuir a frequência. Pode aumentar, pode diminuir. Tá. As duas formas são mudanças. Aquela pessoa que evacuava todo dia, de repente começa a demorar 5, 7 dias. E aquele indivíduo que demorava 3, 4 dias, de repente começa a ir 5, 6 vezes ao dia. São mudanças bruscas também, não é? Sim. Mas o paciente tem que prestar atenção, porque o que acontece? Como você mencionou, a negação, às vezes o paciente acha, não, mas isso eu comi isso, eu comi aquilo, aí tira isso, tira aquilo. Né? E aí vai retardando o diagnóstico. Um outro sintoma é o sangramento. Tá. Então, o sangramento é um sintoma importante, é um sintoma que também ele pode ser visível, mas pode ser microscópico. Tá? Então, ele pode ser visível ao paciente. Às vezes é um sangramento mais vinhoso, não tão vermelho, vivo. Né? Às vezes misturado com alguma secreção, com algum muco. Né? Sim. E um outro sintoma que chama atenção também chama-se tenesmo, que é uma vontade constante de evacuar. O paciente, ele tem a sensação que ele vai ao banheiro, tenta evacuar, evacua um pouquinho, dali 1, 2 horas tem vontade de novo, e assim passa o dia com esse desejo e que parece que nunca esvaziou o reto. Tá? Então é um sintoma que também chama atenção. Então, mudança no ritmo do intestino, sangramento com ou sem muco, tenesmo, né, essa vontade constante de evacuar, às vezes afilamento das fezes, né, as fezes ficam finas, tá? Esse afilamento das fezes. É isso que eu ia perguntar, doutor. As fezes mudam? Elas podem mudar? Elas podem mudar, uma coloração mais escurecida, né? Às vezes o odor pode mudar, se bem que o odor é muito relativo, porque depende muito da nossa dieta. Sim. Se você tem uma dieta mais à base de carnes, né? Então você vai ter mudança de odor, mas às vezes o sangue muda o odor das fezes, né? Sim. Então afilamento das fezes achatadas, finas. E às vezes dor incólica, uma dor leve, nada muito exagerado. Então esses são os principais sintomas, né? E aí junto com isso, às vezes inapetência, falta de apetite, uma anemia, né, que pode começar a se instalar. Doutor, quando a gente fala sobre prevenção, né, na colonoscopia, você retira o pólipo e nem câncer a pessoa teve, né? Não chegou nem a ter o câncer, ela estava só com a lesão que poderia... A lesão precursora que a gente fala, a lesão que poderia levar. Que poderia né? levar. Isso. Se a pessoa já está com o câncer, né? Com essas células... quando você vai fazer essa retirada, existe uma porcentagem de cura alta dependendo de quando essa retirada for feita? Então, quando eu retiro o pólipo e eu tiro essa lesão e eu encaminho para um patologista que ele vai me dar o laudo dizendo que aquela lesão é benigna. As lesões que são malignas, o aspecto, ela já tem um aspecto visual diferente. Eu já vejo que tem algo diferente naquela imagem. Então a gente tira amostras e encaminha para o patologista. Então o câncer de intestino, ele não é possível de remoção por colonoscopia. Certo. Né? O câncer de intestino, ele precisa de remoção cirúrgica. E aí, quando faz essa retirada cirúrgica, dependendo do estágio, há uma percentagem de cura mais alta no começo? Como é que funciona esse... Como todo câncer, né, que pode acometer o ser humano, quanto mais invasor, né, quanto mais camadas ele atingir, quanto mais gânglios ele comprometer, de acordo com cada órgão, né? Ou se ele espalhou, se ele foi para um outro órgão, se ele está no fígado, se ele está no pulmão. Então, isso muda
o estadiamento que a gente fala. Então, o câncer do intestino, quando pego nas fases iniciais, numa fase muito inicial, a gente chega a 100% de cura. Nossa. Tá? Quando você vai aumentando o estadiamento, então você pode chegar a 70%, 80%, mas mesmo assim nós temos números bastante significativos de chance de cura. Né? Quanto mais precoce, mais chance de cura nós temos. Doutor, depois que foi retirado, né, essa lesão, existem alguns cuidados? As pessoas, eu li, né, algumas informações de que algumas pessoas que tiveram, elas sempre ficam com receio de que volte, né, o câncer. Eu acho que também por todo o processo que se passa, enfim. Existe realmente essa preocupação? Ele pode voltar? Tem que se mudar os hábitos, talvez possa ser que cure para sempre? Como é que funciona? Pode. Essa é uma das grandes preocupações de todos os pacientes que têm câncer, o risco de voltar. No caso especificamente do câncer coloretal ou do intestino e reto, o risco maior ele está localizado nos 2 primeiros anos após o tratamento. Os 2 primeiros anos são os anos de mais risco. Tá. Né? Claro que isso assim de uma maneira muito geral, né? Existem bastante variações, né, conforme o estadiamento, conforme a idade do paciente, conforme o tipo de tumor, mas de uma maneira muito geral, assim, os 2 primeiros anos. Então, nesse período, a gente sempre faz avaliações programadas, com exames de imagem, tomografias, exames de sangue, colonoscopias, para detectar a presença ou não da doença estar em controle ou a presença de uma eventual recidiva, né? E aí se essa recidiva é no intestino ou em outro local, né? O outro local, o principal órgão é o fígado. Então, o principal órgão que o tumor de intestino espalha é o fígado. Sim. Então, é o órgão que a gente sempre está ligado ali, olhando, observando através de exames de imagem. E, infelizmente, em alguns casos acaba tendo essa presença de metástase e aí, dependendo de cada caso, pode-se operar ou não o fígado, né? Sim. Doutora, a gente também estava conversando porque, assim, o câncer de colo retal, ele é o segundo mais comum, né? A gente estava vendo aqui que para os homens só perde para o câncer de próstata e das mulheres para o câncer de mama. Altíssimos, esse número é muito alto, assusta, né? Saber que ele é o segundo câncer. E eu queria que você falasse nesse mês de prevenção, então, do Março Azul Marinho, o alerta para as pessoas realmente, né? É um câncer que está aí, que tem muitos casos, tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, com como a gente, né, lida com a nossa rotina. E, ao mesmo tempo, esses números assustam um pouco, né, doutor? Então, qual que é o seu recado? O que fica dessa nossa conversa aqui hoje, sabendo desse mês de prevenção tão importante? O câncer de intestino, as pessoas têm que se conscientizar que ele está aí, ele existe, não devemos escondê-lo. Existe aí uma falha das sociedades médicas na divulgação do câncer do intestino, infelizmente, apesar desses números que você mencionou, né? É o segundo mais comum no homem, é o segundo mais comum na mulher. Então, só por isso já mereceria toda a atenção do mundo, né? Assim como existem as campanhas de câncer de próstata e da mama, que são bem divulgadas e bem difundidas, o câncer de intestino tem que vir logo atrás, porque realmente ele é muito frequente. Pensar que é um câncer que pode ser prevenido. Pode. É um câncer que podemos evitar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Podemos evitar o câncer com algumas medidas individuais. E quando a gente fala de prevenção através da comer mais alimentos saudáveis, a gente tem que pensar nos nossos filhos. Os nossos filhos pequenininhos, né, muitas vezes já comem aquelas comidinhas, né, que a gente acha que é saudável, que a gente está imaginando que é. Presta um pouquinho atenção, né? Os pais prestem atenção, porque ali já estamos fazendo a prevenção do câncer do intestino. Vamos dar menos industrializados aos nossos filhos. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho.
mas você já está fazendo uma prevenção, você já vai adquirindo hábitos nessa criança, você vai tirando açúcares refinados, você vai tirando industrializados, saquinhos, bolachinhas, né? Nada contra, claro que não é, né? Não vai ser Mas proibido. não é proibitivo, Mas mas isso a gente, é um como alerta. pais, tem que pensar que a nossa prevenção começa lá, né? Porque você vai desenvolvendo paladar e hábitos que vão ser levados para a vida adulta, né? Com certeza. E a gente sabe que mudar comportamento é algo difícil. Às vezes as pessoas querem um remedinho, um comprimidinho, uma pomadinha, mas às vezes tem que mudar o comportamento. Então, as pessoas devem cuidar realmente da sua saúde, da sua obesidade, do seu excesso de peso, atividade física, cuidar com o que come. Realmente é importante isso, a gente procurar ter uma alimentação o mais saudável possível, né? E abrir menos caixinhas possíveis. Com mais fibra, com mais água. Exatamente. Mais frutas, mais verduras, mais legumes. E, se possível, ainda todos esses alimentos ainda orgânicos, melhor ainda. Então, né, estamos progredindo para esse tipo de conscientização. E aos 45 anos, então, realizar a sua colonoscopia. E essa colonoscopia, então, ela vai te dar uma segurança de que teu intestino está limpo e, estando tudo ok, você só vai repetir o próximo exame a cada 5 anos. Que bom. Então, não é nada anual, não é nada com muita frequência, a não ser que tenham pólipos ou que tenham algumas alterações, aí o especialista vai definir a frequência das colonoscopias. Mas caso o seu intestino esteja livre de pólipos, você só vai pensar em repetir isso há alguns anos para frente. Doutor, eu acredito que a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando. É um assunto muito vasto, né? Existem doenças que são predisponentes ao câncer, como doenças inflamatórias, doença de Crohn, retocolite. Só que daí a gente abre um leque muito grande e eu penso que é importante que as pessoas que estejam nos vendo e ouvindo saiam com alguma mensagem. E a mensagem é realmente essa. Pode ser prevenido. A colonoscopia é válida porque você pode identificar pólipos e os pólipos podem ocorrer até 40% das pessoas. Até 40%. Quanto mais a idade, você aumenta a chance de ter pólipo. Então, é um número significativo. Com certeza. Não, todos os números que a gente apresentou aqui, eu acho que foram muito significativos. E eu quero agradecer muito, doutor, a sua presença. Eu gostaria muito que a gente marcasse uma outra vez para você vir aqui. E daí, não falando sobre o Março Azul Marinho, porque eu acho que essa prevenção tem que acontecer durante o ano inteiro, mas para a gente abrir um pouquinho mais esse leque também e levar ainda mais conhecimento para as pessoas que estão assistindo a gente. Estamos à disposição, só nos convidar que estaremos aqui. Com o maior Muito prazer. obrigada. Eu que agradeço. E o videocast Unimed Tubarão fica por aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. E a gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também nas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero vocês e até lá!